paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, mais uma semana que se inicia e aqui estamos nós, mais uma vez, na presença de Deus. Aliás, nem podemos sair de tal presença. Precisamos estar com o Senhor todos os dias da nossa vida. E hoje eu quero trazer uma reflexão que não concluirei hoje, mas quero meditar aqui em 2 Samuel, no capítulo 6. A Bíblia diz: E Davi tornou a reunir todos os escolhidos de Israel, 30.000. Davi levantou-se e se foi com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para transportar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que nela se assenta entre os querubins. Puseram a arca sobre um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava em Gibeá. E os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, guiavam o carro novo. E quando levavam da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel celebravam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos, de madeira de cipreste e de cedro, com harpas, saltérios, pandeiros, flautas e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu as mãos à arca de Deus e a segurou, porque os bois estavam sacudindo. E o furor do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu ali, Deus, por aquela imprudência, e caiu ali morto junto à arca de Deus. E se entristeceu Davi por ter ferido o Senhor Uzá, e foi chamado aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aí a Bíblia continua dizendo: E temendo a Davi ao Senhor, naquele dia disse: Como terá que vir para mim a arca do Senhor? E não quis, pois, Davi trazer para si a arca do Senhor à cidade de Davi, mas Davi levou para a casa de Obed-edom, o geteu. E aí a Bíblia continua dizendo: E a arca do Senhor esteve na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então aqui nós vemos essa passagem a respeito da Arca da Aliança, quando Davi, depois de ter as suas conquistas, de estabelecer e consolidar o seu reino, então Davi vê a necessidade de trazer a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, para Jerusalém, que agora era a sede do governo, né? Porque ali o próprio Davi estabeleceu como a sua capital. Mas voltando ainda no tempo, a gente vai ver que a Arca da Aliança, ela foi muitas vezes, reincidentemente, repetidamente, desprezada. Ela não foi tratada com devido cuidado ao qual deveria, mesmo sendo um símbolo da presença de Deus, mas era necessário respeitar, honrar, priorizar a presença de Deus nas suas vidas. A arca, ela foi criada, essa arca a gente vai ver lá em Êxodo, no capítulo 25, no capítulo 37. Então essa arca, ela é construída e os seus materiais ela era feita de madeira de citim ou de acácia,
e ela era coberta tanto por dentro quanto por fora de ouro puro. Tudo no tabernáculo da antiga aliança apontava para Jesus Cristo. O sistema de sacrifício, ele não era permanente. Ele duraria por um tempo até que chegasse o verdadeiro Cordeiro de Deus e o sumo sacerdote eterno, que é o nosso Senhor. Enquanto isso, durante milhares de anos, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor, mas tudo apontava para Jesus. E aí essa arca que foi construída dessa forma, ela tinha uma largura de 1 metro, aproximadamente 1,10 m, altura de 70 centímetros. Na verdade, seu comprimento era de 1,10 m, sua largura de 70 e o seu tamanho 70 centímetros. Essa era a medida da arca. Essa arca também, sobre ela havia uma tampa que tinha 2 anjos que ficavam nas 2 extremidades e que ali representava, como nós vemos lá em Êxodo, capítulo 25, quando Moisés tem a visão do céu, quando ele está lá no Monte Sinai, e Deus manda que ele ali fizesse o modelo do que ele viu, um modelo muito aquém, vamos ser sinceros, porque o céu, a plenitude do céu, a glória do céu, ela é infinita. Mas Deus assim fez com que Moisés visse, e aí é criado ali o tabernáculo, e a arca da aliança era o seu principal objeto, que ficava ali no lugar mais escondido, né? No interior do templo, que era dividido em 3 partes. E essa arca estava ali, entrando agora no contexto, antes de chegar a quando Davi deseja trazê-la. Então, quando eles conquistam a terra e eles vão tomar posse da herança, a arca ela vai se estabelecer, porque o templo, que era um tabernáculo, ele vai se estabelecer ali em Siló, e uma família de sacerdotes, porque eles eram representantes para cuidarem das coisas santas, das coisas de Deus concernentes ao culto. Então, ali está a família do sumo sacerdote Eli, que como sacerdote deveria ensinar o povo, instruir o povo, deveria representar o povo perante Deus. Porém, e agora eu estou citando essa citação para você se encontrar na palavra de Deus, faço questão que você faça isso. Então, isso que eu estou dizendo agora está em 1 Samuel, e aí a gente vai começar a partir do capítulo 2, quando ali, na primeira citação dos filhos de Eli, Deus vai dizer que eles eram sacerdotes do Senhor, porém não conheciam o Senhor, e eles eram filhos de Belial, filhos do demônio. Olha que paradoxo, eram sacerdotes de Deus, porém filhos do diabo. Por quê? Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que profetizam, nem todos que pregam a palavra, nem todos que exercem uma posição de liderança entrarão no reino dos céus. E essa é um grande alerta para todos nós que pregamos a palavra. Muito mais do que fazer a obra de Deus, Deus está preocupado no que eu sou, na minha essência, muito mais do que os títulos que nós queremos. Eu não tenho, meu título é servo, mas para quem tem seus títulos, na verdade, o que é mais importante para Deus não é o que eu estou fazendo para Deus perante os outros, mas é principalmente o meu relacionamento com Ele, porque Deus nos chama para uma vida de relacionamento. E infelizmente, na casa de Eli, o nome de Deus
na família sacerdotal que deveria ensinar o povo, o nome de Deus é profanado, as coisas santas são profanadas, e só que tudo traz consequências. O grande problema de Eli é que ele é omisso. Então os pais, que muitas vezes são omissos na educação dos seus filhos, veem seus filhos cometendo coisas erradas, muitas vezes desfazendo, desprezando as coisas de Deus, as coisas do Eterno, e os pais ignoram, fazem vista grossa. Porém, Deus vai dizer que Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Está lá em 1 Samuel 2, versículos 12 ao 36, é o contexto disso que eu estou nesse momento me referindo. E o que aconteceu? Aconteceu que no capítulo 4, então Deus vai impetrar juízo sobre a casa de Eli. Primeiro manda um profeta, depois vai usar ali no capítulo 3 de 1 Samuel, o próprio Samuel, para falar para Eli que Deus iria julgar a sua casa, cortando o seu braço, ou seja, sacerdotal, o seu braço não na forma literal, mas o braço sacerdotal, porque o sacerdócio passava de pai para filho, e na verdade naquele momento o sacerdócio da casa de Eli, o que sobrou foi que o neto de Eli nasce. Então acontece coisas terríveis, os filisteus vencem Israel, então os filhos de Eli morre, e aí nasce o neto de Eli, e o nome dele é Icabode ou Icabô. Foi-se a glória. Não permita que a presença de Deus saia da tua casa. Se arrependa, rasgue o teu coração, peça perdão a Deus, mude os seus caminhos, mude a forma como você está agindo. Não se esconda de Deus, não esconda os seus pecados. Volte para Deus antes que a glória, antes que só sobre o Icabode na sua casa. Lembrança do tempo em que Deus era presente na sua casa. Volte para Deus. Não permita que a presença de Deus saia da sua presença. Não venha extinguir, não venha apagar o Espírito Santo dentro do seu coração. E dando continuidade a isso, então eles tiveram uma baixa num combate, num confronto com os filisteus, e primeiramente caem 4.000 homens, e quando ali em Siló eles ficam sabendo, então eles pegam a Arca da Aliança, que muitas vezes era usada assim como arma de guerra, mas só que ela só iria funcionar num lugar onde há obediência, porque muita gente recorre a Deus quando tudo está caindo, e muitas vezes já está tarde demais, porque não foi falta de aviso. Então, se você ouvir a palavra de Deus hoje, não endureça o teu coração, volte para Deus de todo o teu coração. E aí eles pegam a Arca da Aliança para irem combater contra os filisteus, e acontece uma tragédia maior ainda. 30.000 soldados hebreus do povo de Israel caem. E aí os filhos de Eli morrem. Quando ele fica sabendo que a arca foi capturada, ele ali já estava velho, cego. O tempo de igreja não é espiritualidade por si só. Não adianta ter tanto tempo e perder a visão espiritual como Eli. É melhor ser um menino, Samuel, talvez com pouca experiência, ali no capítulo 3, nem compreendendo totalmente, mas o desejo de fazer a vontade de Deus, de não se corromper. Ele poderia ter se corrompido, os exemplos eram terríveis, mas ele permaneceu ali, servindo ao Senhor, servindo Eli, que era o sacerdote, e não se corrompeu. Não é o tempo, mas é a intensidade. Não é o tempo, 10, 20, 30 anos, mas é, na verdade, o compromisso, o comprometimento, é o quanto eu estou comprometido com Deus. Querido, Jesus tem que ser a prioridade nas nossas vidas. Jesus disse: buscar em primeiro lugar
o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Está escrito também: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Está lá em Deuteronômio 6. Deus é a prioridade, o mandamento mais importante, ele é a prioridade, sim. Amarás primeiramente o Senhor teu Deus e ao teu próximo, segundo lugar, como a ti mesmo. Infelizmente, muitas pessoas têm amado o mundo, têm amado a vida, têm amado os prazeres, têm amado o pecado, têm amado tudo que o mundo tem a oferecer, a glória efêmera, tem amado esse mundo passageiro, tem amado esse sistema corrupto, tem amado as coisas desta vida. E por isso, queridos, que muita gente tem tido a sua casa ruir. Por quê? Porque o texto, quando eu estava lendo ainda, em 2 Samuel 6, disse que Uzá foi imprudente. Porque o que é imprudência? É quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente ignora. É como alguém que está dirigindo o carro na estrada e aparecem lá várias placas amarelas de advertência. E muitas placas dizendo: olha, animais na pista, animais na estrada, animais. E aí a pessoa, ela ignora e ela continua ali, ainda aumenta a velocidade. E de repente ela vai lá e colide com o animal. E ela vai dizer que foi o inimigo. Não foi o inimigo, foi a imprudência. Jesus fala lá em Mateus 7:24, que ele compara o homem que ouve a sua palavra, aquele que coloca em prática, ao homem prudente, e que essa casa ficará firme e inabalável, mesmo com as tempestades, mesmo quando o mar bate contra ela, as intempéries da vida, as crises da vida, as tribulações e as angústias não vão derrubar essa casa, porque ela está firmada na rocha que é Cristo. Porém, aqueles que ouvem, então, diariamente, você está ouvindo, volta para Deus, converta-se dos seus maus caminhos, se arrependa, se humilha, muda a sua história, coloca a tua vida em ordem, a tua casa em ordem. E as pessoas ignoram a advertência, a placa de advertência. Ainda não é a sentença, é apenas a advertência, e a pessoa ignora. E aí Jesus está voltando, muitos ignoram, aí vão ser pegos de surpresa, aí vem a calamidade, aí vem a crise no casamento, aí os filhos se envolvem com más companhias, e aí vem as consequências. Por quê? Porque a gente não dá ouvido às advertências. E aí o que acontece? Acontece que na casa de Eli, a presença de Deus foi rejeitada. E a Bíblia fala, Deus fala assim, ainda nesse contexto: eu honrarei os que me honram, mas os que me desonram também serão desonrados. Eli honrou mais seus filhos, Deus desonrou, Deus rejeitou a Eli. A arca vai ser capturada, e agora a gente está ali no capítulo 5 de 1 Samuel. E lá no território dos filisteus, a arca trouxe juízo. Não brinque com Deus, não zombe de Deus, tá? Tem muita gente zombando de Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Com Deus não se brinca. Então colocaram lá na casa do Deus com D minúsculo, Deus falso, porque lá em Salmo 115 vai dizer que os ídolos são criação do homem. Os ídolos nada são, porque eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Têm narizes, mas não cheiram. Têm olhos, mas não veem. Têm pés, mas não andam. Precisam ser carregados. Ali, Dagon cai diante do Deus vivo, do Deus verdadeiro, o único Deus. E o Salmo de número 115 diz: não a nós, mas a ti, Senhor, a ti damos glória, não ao homem. E quem faz o ídolo, quem adora o ídolo, ele se torna pior do que o ídolo. Porque se o ídolo nada é,
e eu estou ali reverenciando um ídolo. Chega lá na casa de Dagon, Deus impetra juízo. Não brinque com Deus, não brinque com Deus. Deus a gente tem que reverenciar, tem que adorar, tem que amá-lo de todo o nosso coração. Hoje se fala muito sobre sincretismo. Ei, para Deus não existe sincretismo, não. Deus quer exclusividade. Está na Bíblia, Deuteronômio 6. Ao Senhor teu Deus, ouve Israel, ouve, ele está dizendo, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. A Ele você vai adorar de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Êxodo 20, no Decálogo, quando a gente fala que as leis que se tornaram obsoletas não é o Decálogo, são as leis cerimoniais em relação ao culto, à morte de animais, a todo aquele ritual. Por quê? Por que é inválido? Porque Cristo já morreu por nós, Ele já pagou o preço, Deus já impetrou a justiça sobre o Filho. Então nós não fazemos mais tais sacrifícios, porque temos um sumo sacerdote e que abriu um novo e vivo caminho para que adentramos no Santíssimo Lugar. E aí acontece que ela fica 7 meses lá, e eles mandam embora, porque a presença de Deus estava trazendo o juízo. Porque aonde a presença de Deus é desmoralizada, onde as pessoas tratam a presença de Deus com desprezo, cuidado, Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele é fogo devorador. Muita gente tem sofrido hoje, tem tido calamidade porque quer tratar Deus com zombaria. E eu te dou um alerta. Cuidado, Deus não é como o seu amigo, não. Ainda para Eli, ele falou, se um homem pecar contra o outro homem, ele tem Deus. Agora, se alguém pecar contra Deus, quem poderá defendê-lo? Ele pode me defender, Romanos 8. Agora, se eu pecar contra Deus, quem vai me defender? Uma reflexão para a sua vida. E aí, seguindo, ela vai para Bet-Semes. Então os filisteus colocam ali numa carroça e mandam 2 vacas, e elas são conduzidas por Deus até a terra de Bet-Semes. Chegando lá, na época onde eles estavam colhendo, era entre junho e julho, e eles ficaram alegres, a presença de Deus, muitos lugares onde há muita alegria e poucos princípios. Cuidado, porque essa alegria pode terminar mal. Foi o que aconteceu em Bet-Semes. Então eles abriram a arca e havia ordens. Quando a gente vai lá em Números 4:15, então quando a gente vai às referências sobre a arca, lá em Êxodo, quando fala sobre quem deveria, Êxodo 25:37, que havia pessoas específicas para carregarem a arca, e que não era de qualquer jeito, ela deveria ser coberta pelos sacerdotes, e os filhos de Eli, dos coatitas, não poderiam tocar nela. Então foi a forma como Deus estabeleceu naquela época. Haviam varais e argolas ali na arca para ela ser conduzida nos ombros. Ei, a presença de Deus a gente carrega nos ombros. Aquele que quer me seguir, disse Jesus, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. É nos ombros, é carregando a cruz. A vida cristã, ela é de renúncia, é renunciar ao pecado, é renunciar ao mundo, é renunciar às nossas vontades, à carnalidade humana. Meu irmão, é isso que Ele quer de nós, e nós temos que obedecer. Você só será convencido disso se o Espírito Santo te convencer, porque humanamente as pessoas não querem se submeter à vontade de Deus. Quem que convence? O Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para te convencer, porque é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E aí o que acontece é que quando ali Bet-Semes eles abrem, então a morte ali, porque eles não poderiam olhar para dentro da arca. É interessante que dentro da arca havia a Torá. Ali dentro da arca havia também o pote do maná e o bordão do sacerdócio.
de Arão. Testemunho, o testemunho da lei de Deus, o testemunho do sacerdócio, né? Que Deus estabelecera, porque era uma forma do homem se aproximar de Deus por meio do sacerdote no dia do Yom Kippur, onde ele ia representar o povo. Jesus fez isso por nós. E o pote do maná, porque Deus é o Deus provedor. Então, como testemunho, muitos lugares onde as pessoas estão vivendo muito de euforia, é muita alegria artificial, porque não adianta ficar pulando dentro da igreja, não adianta estar ali na igreja e profetizando se no meu dia a dia, o meu testemunho ele não está corroborando com uma vida de santidade, onde o nome de Deus é exaltado. Deus não quer somente ali no culto 2 horas. Aliás, ele fala para a mulher samaritana: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Uma espiritualidade rasa, superficial, não é o que Deus quer. Ele não quer que a gente tenha ali uma presença de palco, né? E ali você tenha ali uma forma de te apresentar às pessoas como uma pessoa santa e pia. Não, Deus quer isso no dia a dia, 24 horas, nas minhas escolhas, nas minhas renúncias, renunciar a tudo por causa de Jesus. É preciso voltar ao primeiro amor, é preciso rever os conceitos, é necessário voltar para Deus. E ali em Betsemes o que acontece é que muita euforia, fogo de palha. Ei, a vida cristã é alimentada com gravetos, né? Nós precisamos, como é a ordem lá que o fogo não pode se apagar do altar. Então eles deveriam estar ali alimentando com lenhas e gravetos, não fogo de palha, mas lenhas e gravetos. Tudo que eu faço para alimentar esse fogo, o que você está fazendo para alimentar o fogo no seu coração, no altar de Deus? O que você tem alimentado? Como? Não basta só emocionalismo, não. Pular, não. Deus quer de fato que a gente venha estar alimentando esse altar. Esse altar se alimenta com orações, esse altar se alimenta com a meditação da palavra, esse altar se alimenta com a consagração pessoal, seu devocional. Esse altar é alimentado pelas escolhas que nós fazemos, aquilo que eu deixo de fazer que vai me afastar de Deus. Tudo isso vai alimentando o altar e o fogo não se apaga no nosso coração. 2 horas não, 24 horas, porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E aí a arca agora vai para Kiriat Jearim, e aí isso está lá em 1 Samuel capítulo 7. Então chega na casa da família de Abinadab, fica 20 anos e nada acontece. É interessante que a gente se acostuma a ir à igreja, a gente se acostuma a ser religioso, igual a família de Abinadab. A presença está aqui, mas eu não comungo dela. Eu não me assento à mesa com o Senhor. Eu não sinto mais a presença. Ali, tudo, a palavra, eu já ouvi essa palavra. E esse homem, esse pregando eu já ouvi. Esse hino eu conheço. Tudo isso eu conheço. Conhece tanto. Ou os teólogos do nosso tempo. Eu conheço esse texto, eu conheço o original, eu conheço isso. Mas muitas vezes o que está faltando é a gente conhecer o Senhor da palavra e não a palavra do Senhor. Porque muitas vezes muito conhecimento teórico e pouca vida no altar, e pouco compromisso e pouco relacionamento. Então nos tornamos engessados como os próprios fariseus, como o próprio povo de Israel, que esperavam tanto o Messias. Ele veio e eles estavam despercebidos, porque estavam olhando para baixo, porque estavam apenas ali, olhando pela visão carnal, humana. Mas aqueles que eram pobres de espírito,
A eles foi revelado o reino do céu, porque Jesus é a verdadeira arca da aliança. A arca é apenas um tipo. E falando ainda sobre isso, sobre o problema que acontece, é que muita gente não discerne as coisas espirituais. E fazendo um paralelo entre a arca, que era apenas um símbolo da presença de Deus, eu me lembro da ceia do Senhor, que é apenas um símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Mas mesmo sendo um símbolo, ela tem a capacidade de trazer comunhão e bênção. Mas também, no mesmo texto que eu vejo isso, eu vejo em 1 Coríntios 11, o próprio Paulo falando, olha, por causa disso que? Daqueles que não discernem o corpo de Cristo, que muitas vezes tomam a ceia de qualquer jeito, ou que esperam uma vez por mês para perdoar, para se reconciliar. Por causa disso, por falta de tratar o corpo de Cristo com o devido cuidado e atenção, muitos entre vós estão mortos, estão doentes, estão ali dormindo no sono da indolência. É hora de despertar, é hora de clamar para que Deus te levante desse estado de letargia e de muitas vezes de acomodação espiritual. 20 anos na casa de Abinadab não resolveu em nada. E aí a gente vai no texto que eu comecei a ler, em 2 Samuel 6, que aí Davi vai reunir ali os escolhidos. Lá em 1 Crônicas 13, ele consulta os capitães. Davi vai cometer um erro. Às vezes a gente até tem boa vontade de fazer as coisas para Deus, a obra de Deus, mas, querido, tem que ser do jeito de Deus, tem que ser como o jeito Deus estabeleceu. E aí o que acontece? Ele consulta os capitães, vão levar a arca numa carroça nova. E quanta gente está querendo criar novidade? Como segura um jovem na igreja? A gente tem que criar isso, tem que criar aquilo. Essa estratégia para segurar o jovem na igreja. Às vezes o jovem está ali, mas não basta estar fisicamente no lugar. O jovem tem que estar ali de todo o seu coração. Os jovens da igreja primitiva, eles não tinham recursos novos, coisas novas, e eles, mesmo com toda a perseguição, permaneciam. O próprio João vai falar ao jovem: vocês são fortes, já venceram o inimigo, né? E a palavra de Deus, a palavra de Deus está em vós. Ei, o que vai sustentar a gente na casa de Deus não são as novidades, as inovações, as carroças novas que a gente quer criar, as estratégias novas. Tudo isso pode ser bom. Eu não estou dizendo que a gente não vai parar no tempo. Porém, uma coisa que a gente não pode esquecer é da raiz, porque é a raiz que segura-nos na presença do Senhor, é a sua palavra. É por isso que Jesus fala para a igreja de Éfeso: olha, lembra-te de onde você caiu. Não é, às vezes a gente quer ter uma experiência com Deus partindo de algo novo. O que eu vou criar? O que eu vou fazer de novo para ter uma experiência nova? Não. O que vai trazer o novo de Deus é voltando lá, voltando nos princípios de quando você era cheio do Espírito Santo. O que você fazia? O que você fazia na tua casa para que a chama se acendesse? Quero te dizer, com certeza você lia a palavra, com certeza você estava em oração, com certeza você chamava a sua família para buscar a Deus, e era isso que alimentava o fogo. Não é criando coisas novas. As folhas até mudam, eu sei que muitas coisas vão se adaptando, mas raiz não muda. Por isso que a igreja primitiva permaneceu na doutrina dos fundamentos de uma casa. Você não muda, os alicerces não mudam. Você pode mudar a pintura, você pode mudar o piso, a decoração, mas aquilo que está lá no chão, o fundamento, você não muda. Ou seja, a gente até pode mudar algumas coisas, porém os fundamentos não se mudam. E o que acontece? A gente quer criar uma carroça nova porque é mais fácil. Porém, as carroças novas trazem consequências, porque quando eles estavam ali levando alegria sem princípio,
A alegria sem os fundamentos bíblicos termina o quê? Em tragédia. Mas aonde Jesus está, e ele é prioridade, quando faltou o vinho, Maria falou, olha, faça tudo o que ele mandar. Quando ele é a prioridade, a sua palavra tem vez, então o melhor fica para o final. Na festa, ali onde Jesus está, o final vai ser melhor. Onde Jesus não está, é o que a gente vê. Muitas festas onde as pessoas começam bem, começam a beber, começam a se drogar, e aí daqui a pouco um está brigando com o outro, às vezes termina em morte. E aí toda aquela alegria, todo aquele preparo, a pessoa que se preparou anos para fazer aquela festa, pensou em tudo, e aí vem a tragédia, e aí vem o desconforto, o desprazer, a frustração. Mas aonde Jesus está, não. O final é melhor, porque ele transforma a água em vinho. E aí o que acontece? Uzá morreu, mas ele morreu e a gente pensa, nossa, mas ele quis proteger a água. Ele foi imprudente, ele sabia que aquilo ali, ou seja, ele pagou para ver, né? É como o motociclista que está lá cortando todo mundo e ele está pagando para ver. Ele acha que nada vai acontecer. Não, eu já fiz isso tantas vezes. Não. E aí de repente chega num dia trágico onde ele bate com a moto e a sua vida é ceifada, porque ele está pagando para ver. Uzá sabia muito bem o que ele deveria fazer, que ele não deveria carregar a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. Mas está dando certo, ou não está acontecendo nada de mal, vamos continuar. E aí o que acontece? Que o final foi trágico. Porém, Davi vai agora perguntar, e essa deve ser a pergunta da nossa vida: Senhor, como eu posso trazer a sua presença para a minha casa? Como, Senhor, eu posso trazer a tua presença para o meu lar? A partir de uma pergunta vem uma resposta. E aí Deus dá as orientações e ele chama as pessoas responsáveis, né? Sacerdote, levita, e eles vão carregar a arca. E aí Davi, rei, sendo rei, ele se joga no meio da multidão. Ele não tem vergonha, ele vai adorar o Senhor, irmãos. Não importa o título, as pessoas têm vergonha de chorar na presença de Deus, as pessoas têm vergonha de adorar a Deus, de expressar a sua adoração, porque preocupadas com o que vão dizer. Mical, sempre vai haver alguém que vai rejeitar a nossa adoração, vai sempre haver alguém que vai nos criticar, como os fariseus criticaram a mulher que quebrou o vaso de alabastro e adorou a Jesus. Sempre haverá alguém que vai criticar a forma como nós adoramos. E está querendo se aparecer. Não importa. Jesus não teve vergonha de morrer na cruz por mim. Ele não teve vergonha de descer da glória e se entregar por mim. Por que eu vou ter vergonha de adorá-lo? Se tiver que chorar na presença dele, eu vou chorar sim, porque o meu negócio não é com os homens, o meu negócio é com aquele que morreu por mim, que deu a vida por mim, que se entregou por mim. E aí Davi está lá no meio da multidão e ele fala assim: eu não tenho vergonha de me humilhar diante da presença de Deus. Eu não tenho vergonha de me humilhar diante daquele que Davi era apenas um pastor de ovelha e o colocou na posição mais elevada. Ei, eu honrarei aqueles que me honram. Nós temos que carregar a presença de Deus, sim, é nas costas, sim renúncia, sim quebrantamento, sim ter o coração humilde, sim praticar a justiça, amar a misericórdia, sim reconhecer que Deus é único, que sem Deus nada podemos fazer, sim reconhecer que Deus é absoluto, que Ele é suficiente, sim amar a Deus mais do que a nossa família, sim amar a Deus mais do que tudo, mais do que a nós mesmos, sim Deus, Ele exige de nós, sim, que nós o amemos de todo o nosso coração. E a arca, ela vai ser colocada lá na tenda, e aí depois de mais de 100, cerca de 100 anos, tá? Entre 70 e 100 anos que ela ficou longe da sua casa. No tempo de Saul, ela não foi procurada. Quantas pessoas que não buscam mais a presença de Deus? Tinha título, mas não tinha desejo pela presença.
O Salmo 136 vai dizer que Davi ouviu falar que ela estava ali perdida, nos campos lá. Olha, meu irmão, em Efrata, meu irmão, quantas pessoas fazendo pouco caso da presença de Deus, mas sempre haverão aqueles que têm fome e sede pela presença de Deus. E aí a arca encontrou o seu lugar, a presença de Deus. Hoje a arca da aliança, sabemos que ela era apenas um tipo de Cristo, a verdadeira arca da aliança. Nele está a exata expressão da glória do Eterno. O Cristo, sim, nele está a presença gloriosa. Ele é exata, é expressão, ele é exata. Quer conhecer Deus? Conheça o Filho. Ele disse para Filipe: estou tanto tempo com vocês e vocês não conhecem o Pai. Se para conhecer o Pai eu preciso conhecer o Filho, porque o Filho, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A Bíblia também fala em João, capítulo 1, versículo 14 e 18, ninguém viu Deus, ninguém viu o Pai, mas o Filho o revelou. O Filho é a exata expressão do Pai. O Filho e o Pai são um. Eles são Deus, o Deus triuno, o Deus que é mistério, sim. Muitos ficam confusos pelo mistério da triunidade de Deus, mas desde o começo ele dizia: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, desçamos. O nome Elohim, tão encontrado na Bíblia, também vai falar da pluralidade, da unidade de Deus. Deus, ele é triuno. Deus, ele é triuno. Ele é poderoso, queridos. É a presença de Deus que te sustenta. É a presença de Deus que nos levanta. É a presença de Deus que nos cura. Chame a presença de Deus para a tua casa e você vai ver a sua família restaurada. Mas tem que obedecer, não é só ouvir, é colocar em prática. Maridos, né? Estou falando para a família. Ontem estávamos no culto abençoado para a família. E lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, conselhos para a família. Mulheres, sejam submissas aos maridos. Eita, falar de submissão hoje é um xingamento. Não quebre princípio, não é porque a sociedade mudou que os princípios mudaram. O princípio é o mesmo. Não para andar atrás do seu marido, andar com ele lado a lado. A família é a instituição mais preciosa, mais importante. Não adianta estar bem na igreja, diante dos homens, se a tua família ela é uma tragédia, ela é falida. Não, cuida, restaura a sua casa, a sua família. Vamos mudar a forma como nós estamos agindo. Se está um distanciamento, vamos nos aproximar, mulher. Vamos aproximar, esposo. Uma mulher, seja submissa, pare de bater de frente, pare de envergonhar o seu marido. Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Filhos, sejam obedientes, honre teu pai e tua mãe. Está lá no Decálogo, Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e tenha longos dias sobre a face da terra. Quantos jovens sendo ceifados prematuramente, porque são rebeldes, não respeitam seus pais, e aí vem a consequência. Pais, não sejam omissos. Lá no Shema, no Deuteronômio 6, quando Deus fala para os pais: olha, intimem os seus filhos, deitando, levantando, andando, aonde você estiver. Ah, pai, eu já sei, mas nunca é demais saber mais. E fala até que fique inculcado, até que a palavra desça ao coração do seu filho e ele possa dizer: eu sirvo a Deus não porque meu pai e a minha mãe me obrigam, eu sirvo a Deus porque eu entendi que Jesus, ele é tudo, ele é suficiente. Intima seu filho, chama seu filho, coloca a marca no seu filho. Ali no Shema vai falar que ele tenha sobre a sua testa a marca de Cristo e sobre as suas mãos. E eles fizeram lá os filactérios, né? Que é onde tinha um trecho dessa passagem, onde eles tinham que ter ali marcado. Que a marca que tenhamos seja a marca de Cristo, a marca do Eterno em nós.
Tem aqueles que vão ter a marca da besta, que vão pensar com o pensamento desse mundo, o pensamento caído, mas nós temos a marca de Cristo, está impregnado. Eis que depois desses dias farei uma aliança convosco, e eu vou imprimir a minha lei dentro de vocês. Estamos marcados. A Bíblia não está, a palavra de Deus não está somente aqui, não, a palavra de Deus está dentro da gente. Por isso que o salmista pediu: eu escondi a tua palavra no meu coração. Quando a palavra está dentro da gente, queridos, então não tem quem arranque, não tem quem arranque, nem a dificuldade, nem o problema, nem a adversidade, ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Carreguemos a arca e a presença do Senhor, não a arca de ouro, né? De madeira, que se tinha ali uma representação de Jesus, a madeira, a humanidade de Jesus, o ouro, a sua divindade. Não, mas o Jesus revelado de carne e osso, que é o sumo sacerdote, que como nós, ele entende da gente, está lá em Hebreus 2 e o Hebreus 4, 14 até o 15, que vai falar que temos um sumo sacerdote que se compadece da gente. Sabe por quê? Porque ele passou por tudo que a gente passa: dor, tristeza, angústia, saudade, rejeição. Ele foi humilhado, ele foi ultrajado. Sabe, mas a diferença dele é que ele não pecou. E ele é o nosso representante. E ele ora por nós, intercede por nós diante do Santo. Então que Deus nos abençoe. Que a gente possa valorizar a presença do Senhor, tratar a presença do Senhor com respeito, com reverência, com humildade diante de Deus, tá? Não é porque a gente vive no tempo da graça que a gente vai tratar Deus como qualquer. Diante de um juiz a gente tem que ter reverência. Você tem que ter reverência para entrar na presença do Senhor. Não mudou, os princípios não mudaram. Se a gente assim agir, Deus também honrará aqueles que o honram. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.